Pessoal, é tão bom, né? A gente vê assim o estudo da felicidade, a felicidade, eventos como esse aqui serem levados a sério no nosso país por diferentes organizações, por instituições de ensino, porque a gente sabe que um ser humano mais feliz, ele se sente realizado, ele contribui mais, ele muda o clima dos ambientes. A nossa próxima palestrante tem deixado contribuições importantes dentro dessa área. Ela é especialista em psicologia positiva, pioneira nos estudos da ciência da felicidade, head do Instituto, olha que nome interessante, Felicidade Agora é Ciência, professora de pós-graduação em psicologia positiva e autora. Vamos receber com bastante alegria e felicidade a Andréia Pérez. Obrigada, obrigada. Boa noite, Congresso Internacional de Felicidade. Boa noite. Vamos falar de um tema importante para a vida de todos nós, que é a profissão felicidade. E eu digo a vocês que é uma imensa satisfação estar nesse congresso maravilhoso, porque eu vou contar uma história para vocês. Há anos atrás, quando Martin Seligman veio ao Brasil, ele acabou fazendo e participando de uma conferência que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu fui, como vocês, participante dessa conferência, e chegando lá, gente, o clima, a energia do lugar me fez não apenas refletir cognitivamente acerca da importância do tema da felicidade, muito pelo contrário, aquela conferência é como se tivesse uma energia no lugar. Talvez vocês estejam sentindo essa energia nesse momento. E aí, desde aquela conferência, que eu acabei pensando assim, eu falo, gente, essa ciência da felicidade, né, proposta pelo Martin Seligman, essa ciência da felicidade, ela pode gerar transformações na vida das pessoas como um todo. Ou seja, aquilo me inspirou de tal forma que a partir daquela data eu acabei não fazendo outra coisa em termos de trabalho, a não ser estudar e aplicar a psicologia positiva. E aí vocês falam assim, então você começou a sua profissão felicidade nessa época. Mais ou menos. Ou seja, tudo começou quando eu era muito pequena mesmo. E eu era uma criancinha que eu chamo assim, até no livro, de garotinha estranha, sabe? Porque o que acontecia? Quando eu era pequena, eu não entendia muito bem a razão da gente nascer, tá? Eu achava aquilo meio estranho. A gente nascia, em um determinado momento que ninguém sabia quando, a gente morria, né? E aí eu pensava assim, eu falo, bem, mas por que tudo isso foi criado? Por que a gente tem que nascer e morrer? Por que a gente vive num planeta, né, dentro do universo? Qual a razão disso tudo? E aí, fui refletindo, uma criança meio estranha. Tem alguma criança estranha assim como eu aqui, gente? Levanta a mãozinha. Que bom, não estou sozinha, hein? Beleza. E aí, o que aconteceu? Num belo dia, sem nenhum tipo de ocorrência especial, eu acabei chegando à conclusão de que a razão da nossa existência, definitivamente, era a felicidade. Ou seja, mesmo pequena, eu entendi que, para que a gente estivesse aqui vivendo, né, nós teríamos que sermos felizes. Isso era uma premissa muito importante e que acabou me acompanhando ao longo do tempo. E por isso eu trago para vocês a minha primeira reflexão sobre a profissão felicidade. Ou seja, a felicidade é razão de existência para quem atua na profissão felicidade. Alguém já atua na profissão felicidade aqui, gente? Levanta a mão, por favor. Vamos lá. Boa, muito bom, isso aí. Então, ou seja, aqui onde a gente trabalha com a profissão felicidade, a gente acredita efetivamente que a gente tem essa razão de existência. Mas aí vem, por quê, né? Por que a felicidade é a razão de existência? Simplesmente porque a gente busca a felicidade e ela faz parte, definitivamente, da nossa natureza. É muito difícil você se deparar com alguém que não venha dizer para nós que não quer ser feliz, concordam?
Ou seja, nós nascemos e acabamos buscando essa felicidade humana. E aí não é só achismo isso. Hoje em dia a gente tem inúmeras pesquisas científicas que acabam mostrando que a gente valoriza mesmo a felicidade. Essa pesquisa aqui mostrou que 69% dos entrevistados de 42 países classificaram a felicidade como extremamente importante. Uma outra pesquisa também aponta, com 10 mil pessoas, ou seja, uma amostra bem significativa de pesquisa, tá? Em 48 países, constatou que a felicidade é muito mais importante que qualquer outro tipo de realização. Até mesmo ir para o céu, como algumas pessoas acabam pleiteando a sua felicidade, como sendo isso o que traria algo de benefício para elas, tá? E aí, ou seja, a maior parte dos seres humanos, tá, considera a felicidade muito importante em suas vidas. E agora eu queria um pouco da ajuda de vocês para ver se isso se confirma aqui, nesse ambiente, tá? Então, vamos lá. Só vou pedir para vocês uma participação aqui junto da palestra, né, para a gente estar integrado aqui. Vamos lá. Quem acredita que a felicidade não é importante, continua sentado. Quem acredita que a felicidade não é importante, continua sentado. Parece que a pesquisa está ok. Agora, outro ponto. Quem acha que a felicidade é muito importante, levanta um braço, por favor. Quem acha que é muito importante, gente, levanta os dois. Confirmamos a pesquisa? Confirmamos a pesquisa. Então, a primeira reflexão, ela tem uma lógica aí pra gente, tá? E aí, a segunda reflexão. Em função, né, só pelo exemplo que a gente viu aqui, em função do campo de atuação, né, por conta dessa nossa importância que a gente dá à felicidade, o que acontece sobre o campo de atuação dos profissionais de felicidade? É inesgotável, tá? A maioria das pessoas no mundo valorizam a felicidade. É parte integrante, sim, da nossa razão de existência. Então, ou seja, você que quer trabalhar com felicidade, você tem um campo de atuação profissional que é inesgotável. Mas aí vem, opa, deixa eu voltar. Aí vem, como lidar, né, com um público que é tão imenso? Vocês imaginam? A população, quase que a população mundial toda, resguardada. Algumas culturas, né, em que o entendimento sobre a felicidade diverge, logicamente, de como a gente também pensa a felicidade. Como lidar com um público tão imenso de possíveis pessoas que queiram atuar na profissão e viver a felicidade? Ou seja, um aspecto muito importante que a gente precisa levar em consideração é a subjetividade humana. Ou seja, aquela característica de avaliação que o indivíduo faz sobre a sua própria vida. A gente precisa levar em consideração o que a gente chama de ipseidade, ou seja, as características individuais de cada pessoa, que é diferente uma das outras. Então, a subjetividade humana é algo que cada vez mais a gente precisa ter um olhar atento, precioso, na hora de trabalhar com a profissão felicidade. Porque quando a gente vai ter uma atuação profissional, você não sabe qual é a pessoa que chega para você. Quem é aquele indivíduo? Você começa, seja no contexto organizacional, seja na saúde, seja na área de atendimento psicoterapêutico, você começa a conhecer um indivíduo e ele se revelar diante de você, diante do seu contexto de vida, diante do seu cenário, diante das suas características humanas. Então, ou seja, esse aspecto ele é muito importante. Só que a gente ainda está vivendo um momento em relação até à construção de ciência, de conhecimento a partir da ciência, que acaba ainda recaindo sobre amostras que têm o seguinte perfil em relação às pessoas, tá?
mais de 90% das amostras, essa palavra wader é do inglês, que quer dizer estranho, elas são caracterizadas por esses perfis de pessoas que são pesquisadas. Olha só, ocidentais, educados, países industrializados, ricos e democráticos. Aí o que acontece? A maior parte da população mundial não tem esse perfil. Então, ou seja, se você deseja ter a sua profissão felicidade no caminho da academia, das pesquisas acadêmicas, nós precisamos já ter um trabalho bastante significativo de valorizar todos os indivíduos. Né? Não apenas os indivíduos com essas características, com esses perfis, mas todas as pessoas. Então, ou seja, quando a gente fala de felicidade, a gente tem que ser absolutamente inclusivo. A gente precisa não cercear essa felicidade a determinados segmentos. Por isso que a gente precisa muito fortemente valorizar a subjetividade humana, porque vai variar. Se a gente perguntasse aqui, né, a cada um de vocês o que gera felicidade em vocês, cada um ia ter uma resposta. Cada um teria um valor em relação à sua felicidade. Então, ou seja, nós precisamos, né, ampliar o leque como profissionais dessa área e fazer com que essa felicidade chegue a todas as pessoas. E aí a gente chega a uma terceira reflexão, que é quem atua na profissão felicidade precisa considerar a felicidade como um direito de todos. Opa, direito? Como assim um direito de todos? Será que a gente tem que trazer a concepção de felicidade para essa área? Né? Atualmente, a felicidade ela é considerada um objetivo fundamental pela ONU. Então, ou seja, cada vez mais essa atenção em relação à felicidade como um direito, ela vem sendo considerada como extremamente importante. E aí vem a pergunta, tá, mas aí na atuação da felicidade, qual a importância, né, de pensar a felicidade como um direito? Como assim? Por que pensar dessa maneira? E aí o que acontece? Vou trazer algumas reflexões ou seja, né, eu fui apresentada aqui, sou professora de muitos cursos e de pós-graduação também, cursos abertos, e acaba que a gente, lá na frente, acaba tendo alguns questionamentos que os especialistas formados acabam tendo, né, ao longo da sua trajetória de estudo e até da sua atuação profissional. Então, vamos entender um pouco essa reflexão. A maioria das vezes, a gente acaba utilizando, na área de profissionais de felicidade, um pouco dessa pergunta aqui. O que você faz pela sua felicidade? Então, nós calibramos muito a atenção da produção da felicidade no indivíduo, tá? E aí, ou seja, a gente passa práticas e intervenções, a gente faz uma identificação na vida particular daquele indivíduo, o que produz ou que não produz felicidade, a gente fica com uma atenção em relação à autorresponsabilidade pela sua felicidade. E aí o que acontece? Às vezes tem pessoas que simplesmente não têm o perfil, como às vezes alguém que tem uma habilidade muito fácil de produzir felicidade. E aí a gente calibra a nossa atenção nessa produção do indivíduo, né? O que ele produz de felicidade. E logicamente que esses questionamentos acabam fazendo com que sirva um pouco de referencial para uma possível atuação como profissionais de felicidade. Mas vamos seguir um pouco para a gente chegar no ponto que eu quero que vocês reflitam. Eu acredito que, ao pensar a felicidade como um direito, como uma reflexão para quem é profissional de felicidade, a gente tem que começar a perguntar mais o que fazemos pela felicidade do outro e de todos. Ou seja, à medida em que a gente faz esse tipo de pergunta, você também, não que deixe de fazer a primeira,
ok? Mas você pega o seu foco e amplia para novas possibilidades de concepções de atuação da profissão felicidade. Porque você sai daquela perspectiva singular do indivíduo e começa a entender que o outro e o todo precisa ser favorecido com ativos e indicadores, às vezes, inclusive, não subjetivos, mas objetivados mesmo, que fazem com que aquele indivíduo tenha um pouco de condição, tá, de produzir e buscar a felicidade. Porque uma coisa é a pessoa já estar numa condição de vida em que ela pode pensar em felicidade. Só que existem muitas pessoas no mundo inteiro que não têm ainda nem condição de buscar a felicidade, pensar nisso. Tá? Então, ou seja, à medida em que a gente muda e amplia esses questionamentos, você amplia também a possibilidade de atuação. Ou seja, quando você pensa e se preocupa com o todo, com o outro, você não tem como escapar de pensar que antes da felicidade vem a dignidade humana. Ou seja, como profissionais de felicidade, de alguma maneira, nos nossos campos de atuação, precisamos definitivamente cogitar, né, que essa dignidade humana seja atendida na vida das pessoas. É preciso que as pessoas tenham o mínimo de subsistência. É preciso que as pessoas, elas possam ser quem elas são. Vocês acham que todo mundo pode ser quem ela é? Então, ou seja, tem pessoas que não podem ser quem são, gente. Tem pessoas que não podem pensar em felicidade, porque eles não têm o mínimo necessário para focar a sua atenção de vida na felicidade. Então, a gente também precisa pensar em quê? Na dignidade humana. Já imaginaram quanta coisa está envolvida em termos de ativos e indicadores sociais, econômicos, políticos, para que as pessoas tenham dignidade humana? É um leque imenso de possibilidades de atuação para que nós, profissionais de felicidade, em campos de atuação distintos, possamos favorecer a vida das pessoas para que elas tenham dignidade humana. Então, o que acontece? Isso amplia o uso das nossas áreas de conhecimento de atuação profissional. Amplia significativamente, porque você vai ter inúmeros agentes profissionais de vários campos da sociedade, de campos do conhecimento diversos, que podem ter uma ação de trabalho, uma ação profissional, para quê? Para fazer com que, no mínimo, todos os indivíduos possam pleitear e pensar em felicidade. E aí a gente chega na quarta reflexão, tá? Em qualquer área do conhecimento, temos a oportunidade de atuar com a felicidade. Ah, peraí. Ah, não foi isso que me contaram, não foi isso que me falaram, né? Ou seja, sempre tive, de alguma maneira, uma percepção de que eu tenho que ser terapeuta para ajudar as pessoas a serem felizes, né? Ou seja, a gente acaba vendo que essa situação de as pessoas acharem que tem que fazer um processo de terapia ou mesmo de atendimento, que a gente fala um one-to-one, aquele um-a-um da singularidade do indivíduo, é o único caminho da profissão felicidade. E não é. Não é, definitivamente não é. A gente tem uma gama muito significativa de atuações possíveis no campo da felicidade. E a sociedade, por diversos aspectos, precisa de atuação de mais pessoas na felicidade. Eu preciso de advogado cuidando da felicidade, para que ele pense no bem-estar dos seus clientes, nas sessões que faz de conciliação. A gente precisa de médicos que se preocupem com o bem-estar e a felicidade do paciente. Ele precisa deixar de ser médico e ter que se transformar em alguém num atendimento um a um? Não.
ele vai aplicar na sua atuação profissional isso. A gente precisa, sobre esse aspecto, de gente de tecnologia para criar aplicativos, para criar sistemas, plataformas, em que a gente possa produzir, inclusive, intervenções e práticas da felicidade. A gente pode utilizar essa profissão em inúmeros campos de atuação profissional. Ou seja, aquela história, né, que eu acabo escutando demais, de tipo, ah não, eu fiz um curso de pós-graduação ou um curso aberto sobre a temática da felicidade e acaba que eu não sei como é que eu vou atuar. Né? Ou seja, será que eu vou ter que fazer psicologia? Será que eu tenho que fazer algum tipo de outro curso para eu poder trabalhar com felicidade? Eu costumo dizer, e eu incentivo muito os meus alunos, as pessoas formadas, ou seja, na minha instituição ou nas outras instituições, que elas, antes de pensarem em deixar de lado, às vezes, anos de experiência, anos, né? Se você é um líder, não, cansei, não quero mais, eu vou trabalhar, eu vou fazer uma outra faculdade. Atue com a sua liderança, pensando no bem-estar das suas equipes. Favoreça a mudança de clima organizacional na sua instituição, para que essa instituição ela possa ter um novo paradigma, um paradigma voltado para pensar em bem-estar. A gente pode pegar e utilizar isso em todos os segmentos. Por quê? Porque a gente sai daquele escopo de pensar que a felicidade, ela de alguma maneira só pode ser produzida nas suas iniciativas pessoais. Eu ensino muito disso também. Eu ensino sobre intervenções, sobre práticas, sobre o que a ciência acaba trazendo para nós de reflexão a respeito da nossa ação intencional para produzir felicidade. Isso é importante? É importante, claro que é. Mas a gente não tem que se restringir a isso. Já pararam, né, para pensar nessa concepção de que a profissão felicidade pode ser diversa? Que tipo, nós precisamos de economistas que pensem em felicidade da população? Que a gente precisa de agentes públicos preocupados com políticas públicas que acabem favorecendo o bem-estar dos indivíduos? Né? Então, o que acontece? A gente acaba trazendo uma postura muito egocentrada, às vezes, da felicidade das pessoas e do trato dessa felicidade a nível profissional. Então, ou seja, bem, se eu tenho que ensinar as pessoas a fazerem uma prática, uma intervenção e a melhorar o seu dia a dia, puxa, eu tenho que fazer outro curso, né? Ou sei lá, eu vou fazer um curso de mentor, ou eu vou fazer um curso de psicologia, ou não, sei lá, eu acho que eu vou fazer um curso, uma graduação mesmo de psicologia. Bacana! Né? Quer ver? Olha só que espetáculo que é na área da psicologia. Quantos psicólogos aqui já atuam com a ciência da felicidade? Vamos lá, ó as mãozinhas. Olha só, olha aí quanta gente, ó. Estão fazendo seus trabalhos dentro da área da prevenção, dentro da área da potencialização humana. Maravilha, né? Quem é líder aqui que já atua e se preocupa com o bem-estar dos empregados? Vamos ver. Olha que maravilha também. Tá vendo? Então, ou seja, na área da educação, quem já aplica a ciência da felicidade ou a felicidade se preocupando com seus alunos nas escolas? Cadê? Olha só. Tá vendo? Então, ou seja, nós temos muitas possibilidades de aplicar a ciência da felicidade e tratar essa temática de felicidade na profissão. A gente acaba não se permitindo, às vezes, porque, assim, é tão apaixonante. Eu tenho certeza que vocês estão aqui porque são mega apaixonados por felicidade. Ou seja, a gente vê o rostinho de vocês quando saem das palestras, vocês estão extremamente envolvidos com o tema. Então, é apaixonante? É apaixonante.
E aí o que que você quer? Ah, eu tenho que atuar com isso. Nossa, eu preciso aplicar isso. Eu vou ajudar pessoas. Você pode ajudar pessoas desde a base, desde a concepção de dar dignidade humana às pessoas. O mundo definitivamente está precisando disso. Tem muita gente que não tem condição de nem buscar a felicidade. Infelizmente. Quem sabe disso? Vocês reconhecem isso? Que tem gente que não tem nem condição? E o que que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar nos ativos. Nós precisamos conceber ativos, indicadores e produzir também aspectos objetivos na vida dessa pessoa. Então, ou seja, a gente amplia o leque, porque a profissão felicidade, ela acaba sendo importante porque nós temos um público enorme, que é quase a população toda mundial. Né? A gente, com isso, acaba transformando isso num direito de todos. E como direito, você vai ter que pensar nisso com foco, com um outro olhar, um olhar mais voltado para a concepção de indicadores. Tá? Então, ou seja, quer trabalhar com felicidade? Pensa na tua carreira. Né? Porque hoje em dia acaba tendo uma influência muito grande e uma preocupação muito grande de fazer, incentivar as pessoas, às vezes, a mudar de carreira. Ah, eu vou mudar de carreira. Conheci o tema da felicidade e vou mudar de carreira. E às vezes não é necessário. Onde você está e com a experiência que você tem, você acaba tendo uma expertise que muitas outras pessoas não têm. E aí você vai jogar 20, 30 anos de carreira profissional fora porque você conheceu a temática da felicidade? Não, não precisa. Pode, pode. Você pode, claro que você pode. Né? Você pode, ou seja, escolher, fazer uma transição de carreira. Maravilha, não quero mais, sabe? Nossa, não aguento mais informática, não quero mais isso para mim. E tudo bem, aí você vai. Mas não considere isso como uma situação totalmente indispensável. Tá? A gente, com isso, chega aqui a nossa quinta reflexão, que é o que eu tenho defendido aí já há alguns anos em relação à profissão felicidade. O mundo precisa de happiness makers, ou seja, fazedores de felicidade. Nós precisamos de você, atuando com felicidade, produzindo ações de impacto na sociedade para que mais pessoas sejam acolhidas, para que a gente possa definitivamente acolher os seres humanos e não humanos. Porque a gente também, com felicidade, não tem que se preocupar somente com as pessoas. A felicidade é produzida na natureza. Quando estamos na felicidade, a gente acaba sendo mais feliz. Precisamos cuidar do meio ambiente. O DJ está colocando uma música inspiradora, gente. Vai, DJ! Então, gente, nós precisamos muito de happiness makers. Nós não temos como não pensar que podemos ter ações no mundo. Eu costumo dizer, e eu uso a seguinte frase: dividir conhecimento da ciência da felicidade é multiplicar florescimento. Então, como assim deixar na estante ou na gaveta, né, o conhecimento que você tem? Por que você não coloca no mundo e se torna um happiness maker de felicidade? Querem ver uma coisa? Querem ver? Vamos ver aqui se a gente já está com essa perspectiva de atuação. Gilmar, happiness maker, levanta. Priscila, Sônia, Ricardo Sá, de pé. Vamos lá. Vamos lá. Quem mais atua com a ciência da felicidade? Aqui. Estela. Patrícia. Levantando, ficando de pé. Vamos lá. Quem é aqui que estuda e que está fazendo pós-graduação de felicidade? De pé, por favor. Quem são os estudantes de pós-graduação de felicidade?
Estudantes de graduação de felicidade, de pé. Vamos lá, de pé, estudantes de pós-graduação. Agora eu quero estudantes já formados, especialistas em psicologia positiva, de pé. Vamos lá. Olha só, gente, esse movimento. Esses são happiness makers. Publicações com felicidade. Andréia, de pé. Vamos lá. Vamos lá vamos fazer acontecer. Vamos disseminar o nosso conhecimento. Continuem de pé, makers. Não sentem, não. Não sentem, não, porque agora é a hora de vocês convidarem. Espera aí. Convidarem esses outros colegas que estão perto de vocês e chamem, busquem essas pessoas, levantem, né? Cativem uns aos outros para que vocês sejam profissionais de felicidade. Né? Se deem as mãos, se abracem. O mundo está precisando. Mais alto, DJ, vamos lá. O mundo precisa de paz. O mundo precisa da nossa ação. Vamos colocar no mundo o conhecimento que a gente tem, gente. Tem muita gente precisando. Não adianta a gente ter uma felicidade egocentrada, egoísta, focada apenas no que é bom para nós. É preciso que seja bom para vocês, para nós, para todo mundo. Vamos ajudar as pessoas, tá? A ter alimento, a ter moradia, a ter dignidade humana, para que a gente possa produzir um mundo melhor, com mais paz, com menos guerra. Naquele dia da conferência, e desde que eu sou criança, eu coloquei isso na minha agenda pessoal de vida. É isso que eu vou me dedicar. É isso que faz eu viver o meu propósito. Que esse seja o propósito de todos vocês. A gente precisa ajudar as pessoas. O mundo está carente, com baixa saúde mental, com fome, com falta de moradia. Podemos muito. Economistas, tecnólogos, direitos, advogados, médicos, vocês aí de trás, entrem nesse movimento. Vambora, gente. É junto que a gente vai conseguir. Não é sozinho, não. Não é no one-to-one. É na felicidade coletiva. É na felicidade. É na atenção ao outro. É no cuidado. Tem as mãos. É pra cá. Cadê? Travou? Gente, até travou o negócio. Olha, loucura. Vamos lá, gente. Tem as mãos. Tem as mãos. Tem as mãos. Vamos lá, vou dar um tempo para vocês darem as mãos. Vamos lá. Sintam, apertem as mãos uns nos outros. Façam uma corrente do bem. Não pensem só na felicidade de vocês. Pensem na felicidade do outro. É no outro, é na alegria, na felicidade do outro que a gente aumenta a nossa felicidade, gente. Vamos acreditar nisso. Vamos fazer um mundo melhor, com menos guerra, com menos fome, com menos crianças sofrendo. É isso que a gente precisa. A gente precisa muito disso. Muito disso. Porque nós juntos somos melhores. Sempre. Ninguém vai longe sozinho. Ninguém vai longe sozinho. Vamos ser inclusivos. Vamos pensar nas pessoas. Por quê? Porque a gente está precisando, gente. O mundo carece de profissionais de felicidade. É isso que eu tenho tido e passado de mensagem ao longo de todos esses anos, trabalhando com a ciência da felicidade, não sozinha, mas com vários happiness makers que estão sentados entre vocês, vibrando pela vida, não só a própria vida, mas vibrando pela vida do outro, né? Cativando a mensagem da felicidade através do seu campo profissional. Aprende isso. Customiza o seu trabalho, faz com que tudo seja favorecido, que tudo seja melhor, acima de tudo, para todas as pessoas, tá bom? Agora eu queria que vocês levantassem de novo, porque eu dou trabalho, né? E aí eu vou fazer aqui com vocês
uma dinâmica, que é uma dinâmica do meu querido parceiro Gilmar Carneiro, que está por aí. Ele está por aí, gente, ele está por aí, né? Queria que vocês escolhessem um par agora, ao lado, quem está? Um par. Sem compromisso, gente, precisa ter compromisso não, é só um par, tá? Tem compromisso, não é para a vida toda não, tá? Não precisa, não é para a vida toda, tá? E agora, eu queria que vocês fizessem o seguinte, falassem a seguinte frase, completassem a seguinte frase. A beleza que eu vejo em mim e que eu vejo também em você para a profissão felicidade é... A beleza que eu vejo em mim e que eu vejo em você para a profissão felicidade é... De mãos dadas, um de frente para o outro, vamos lá. Isso, se doem para o outro, entreguem o conhecimento de vocês, entreguem a emoção de vocês, sejam quem vocês são. Vamos zelar por uma sociedade onde não haja discriminação, preconceito, racismo. Vamos juntos, gente! Chega de romantizar a felicidade, vamos ali na real, na verdade. Eu agradeço imensamente a vocês e se tornem Happiness Makers! Muito obrigada! Muito obrigada. Espero que vocês tenham compreendido toda essa reflexão. Ou seja, que a partir de agora, cada um no seu dia a dia, no seu trabalho, que tenha a emoção necessária, a motivação enriquecida, os valores virtuosos para pensar que a felicidade eu não quero só para mim. Eu também quero para você e para o outro. Tá bom? Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Valeu, obrigada meus parceiros, obrigada a todos os meus alunos, muito obrigada, ficamos por aqui.